Então, mais uma vez, boa noite. Vamos dar continuação ao que temos vindo a fazer todas as segundas-feiras, às 19 e às 20. Eu não sei se está aqui alguém pela primeira vez. Não estando, está? Pronto, nós à segunda-feira, a esta hora, fazemos a análise muito leve do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, este que é o pilar da nossa doutrina. É um livro que é composto por 1018 ou 1019 perguntas, consoante a edição, que Allan Kardec fez aos espíritos. Se as respostas fossem coincidentes através de vários médiuns em vários pontos do mundo, se as respostas fossem coincidentes, ele considerava a resposta válida. Se houvesse respostas dispersas, ele não considerava a resposta válida. Nós estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, que é do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita, e vamos hoje entrar no item Percepções, Sensações e Sofrimentos. E a questão colocada por Allan Kardec aos Espíritos, 237, diz isto: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? E os espíritos responderam isto: sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançada, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. E aqui nesta questãozinha consegui ainda tirar uns tópicozinhos antes de irmos ver também o que é que nos diz Miramês acerca desta questão. Portanto, nós quando desencarnamos, não mudamos, continuamos a ser os mesmos. Pronto. Mantemos as mesmas sensações, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, e a nossa memória ativa-se talvez um pouco mais porque o nosso invólucro, o corpo, desaparece. Porque o corpo é que às vezes nos obstrui um bocadinho a nossa memória de vidas passadas, porque nós já temos milhares de anos, nós não somos novos, nós somos muito velhos, ainda estamos talvez na parte da infância espiritual, mas já temos muitos anos, não temos só uma existência aqui na Terra, porque vida, como todos sabemos, vida é só uma, é quando nós fomos criados lá atrás no tempo simples e ignorantes, temos muitas existências, já transitámos nos vários reinos da natureza, no mineral, no vegetal, no animal e no hominal, ou seja, com consciência. A nossa identidade mantém-se também, quando desencarnamos. Tudo o que aprendemos nesta existência é como diz Lavoisier, na natureza nada se perde, tudo se transforma, portanto, tudo fica retido em nós, não vamos perder nada. E nós temos uma coisa, os espíritos, e isto pode-nos alegrar um bocadinho. Nós, a partir do momento que atingimos um determinado patamar na nossa evolução, podemos, na próxima existência, não dar o passo para o patamar seguinte, mas também não vamos dar o passo atrás. O espírito nunca regride, quanto muito pode estagnar, mas o normal é evoluirmos pelo menos um bocadinho sempre, senão é uma existência perdida que viemos cá abaixo fazê-la. Numa próxima reencarnação, não nos podemos esquecer que também, quando voltamos à Terra, numa nova existência, vimos com dois dons que Deus nos dá, que é o livre-arbítrio e o dom do esquecimento. Porque se nós nos lembrássemos de tudo o que fizemos para trás, essa existência ia ser uma existência perdida, não íamos conseguir aguentar os remorsos do mal que já fizemos lá atrás, porque ninguém nos garante que não fomos nós que atirámos as pedras a Jesus quando ele estava na cruz. Não conseguimos dizer isso nós, ok? Quando regressamos à erraticidade, portanto, à pátria espiritual, vamos aos poucos retomando a nossa memória nos dois campos, porque o espírito evolui nestes campos, evolui no campo cognitivo e no campo espiritual. E só depois de atingirmos a sabedoria nos dois campos, aí sim, como Jesus, é que podemos dizer que somos conhecedores de tudo, mas na erraticidade
a nossa memória ativa-se melhor nestes dois campos. Na questão 238, Miramês, em relação a esta questão, o que é que nos diz? Diz que os espíritos, quando voltam à pátria espiritual, conservam as lembranças daquilo que aprenderam e que fizeram, mais ou menos nitidamente, de acordo com o seu adiantamento. Entretanto, quando saem do plano espiritual para a reencarnação, tudo esquecem do que aprenderam, mantendo apenas vaga lembrança das leis que lhes podem ajudar, que se irradiam em todos os seres por bênçãos de Deus. O espírito na carne encontra-se turvado pelos processos do envoltório, esquecendo o passado que pode perturbar o presente, retardando a sua marcha. Porém, as leis não agem em tudo somente numa dinâmica de atuação. Ela é branda ou energética, de acordo com o tamanho evolutivo das criaturas. As lembranças no campo da carne chegam aos sentidos de variadas maneiras, de modo a não agitar a alma no que tange ao seu equilíbrio espiritual. No fundo, todos têm as sementes da verdade mais ou menos despertadas e, através dela, recebem notícias brandas da realidade espiritual. A doutrina dos espíritos veio-nos aumentar a certeza de que a vida continua. Os espíritos que se comunicam pela prática da mediunidade são as almas que estiveram reencarnadas na Terra e voltam a ela pelos fios da sensibilidade do médium, a fim de dar a sua contribuição para aumentar a esperança das criaturas de que ninguém morre. Jesus foi o mais puro medianeiro que desceu à Terra. Ele disse a seus discípulos que no terceiro dia ressuscitaria dentre os chamados mortos. Cumprindo a profecia, apareceu para muitos dos seus discípulos com a mensagem da vida, de sorte a alegrar e fazer toda a humanidade confiar que a desencarnação é um processo de mais vida para a alma. A inteligência é um atributo divino, como o sol na alma, e quanto menos empecilhos encontra nos escaninhos do espírito, mais luz projeta no seu exterior. O corpo físico é a maior maravilha que se pode constatar na natureza. Ele foi projetado nos planos superiores, sob a supervisão de Jesus Cristo, como bênção de Deus. É o meio que o Espírito usa para o seu despertamento mais rápido dos dons que Deus colocou no cofre de luz do seu coração. Isto diz-nos Miramês relativamente a esta questão 237. Na questão 238, Kardec coloca a seguinte questão aos espíritos. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? E a resposta dos espíritos é esta. Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Daqui podemos tirar uns tópicozinhos desta pergunta e desta resposta. Só por estar desencarnado, se soubéssemos tudo, então não havia necessidade de voltarmos a reencarnar, porque nós reencarnamos para aprendermos. Salvo raras exceções, que foi a que aconteceu com Jesus, que quando reencarnou foi para nos dar o seu exemplo, foi como missão, porque Jesus já tinha a categoria de espírito crístico à altura da formação do planeta Terra. O planeta Terra, segundo novos dados, consta que tem 450 mil milhões de anos. Portanto, ele já era espírito crístico nessa altura. Portanto, ele foi um missionário, ele veio cá para nos servir como exemplo, utilizando até agora uma linguagem das novas tecnologias. Antigamente dizemos que ela é o nosso farol, a nossa luz, nós até agora podemos chamar o nosso GPS, utilizando esta linguagem moderna agora, das novas tecnologias. Nós reencarnamos para evoluirmos e participar. Muita gente pergunta, porquê é que evoluirmos? Porquê é que nós reencarnamos? Muita gente responde só para evoluir. E, por norma, o nosso querido irmão Fernando costuma acrescentar mais qualquer coisa. E participarmos na cocriação de Deus. Aos poucos, vamos crescendo espiritualmente, quer no campo, como há bocado falei, cognitivo, quer no campo espiritual. O facto de desencarnarmos não nos dá mais conhecimento. Poderemos retomar parte da nossa memória. A conquista do conhecimento é mérito de cada um.
Eu não posso conquistar, ou ninguém pode conquistar de vocês, conhecimento para mim, nem eu para vocês. Nós temos que conquistar o nosso conhecimento. Porque se fosse assim, até o exemplo, por exemplo, os alunos a estudar, ai meu Deus, ajuda-me. Pois, Deus pode ajudar, agora ele tem que fazer a parte dele que é estudar. Porque Deus não vai fazer o teste por ele, ou Jesus. Ai, Jesus não me ajudou. Não ajudou, não. Tu é que não fizeste a tua parte e ele não pode fazer nada. Porque milagres não há. Milagres não existem. Cada espírito só sabe aquilo que já adquiriu e experienciou. Nenhum espírito é criado superior, como há bocado disse, nós somos criados simples e ignorantes e aos pouquinhos vamos subindo o degrau até chegarmos a espíritos crísticos. Nesta questão, Miramês diz-nos o seguinte: os espíritos superiores conhecem muito, eles dominam grande parte dos segredos da natureza divina e humana. Não conhecem tudo, porque somente Deus é conhecedor das leis e dos segredos da criação que Ele mesmo estabeleceu. Os espíritos inferiores têm o conhecimento que a sua elevação atingiu. Muitos deles não sabem mais que os homens, e outros sabem menos que estes. A sabedoria é de grande importância, mas só vai chegando às almas gradativamente, regulada pela lei, para que a ignorância não a use mais do que pode fazê-lo. Quando o abuso chega nos limites, o Senhor confunde os seus responsáveis nas suas próprias criações inferiores e faz com que sofram as consequências, como sendo um aprendizado, compreendendo que tudo que foi feito pelo Criador deve ser usado para o bem comum. Se a criatura deseja conhecer, é seu dever aprender primeiro as leis do amor, o valor da caridade, os benefícios do perdão e o que pode ser útil à fraternidade universal. Quando os espíritos se forem aproximando da perfeição, o saber ganhará amplitude na sua consciência, dotando a inteligência e o coração de muitos recursos em função da sua libertação espiritual. O homem, na atualidade, mostra-se dominador dos conhecimentos na Terra, mas ele encontra-se longe do domínio das forças subtis da natureza. Ainda tivemos este sábado um exemplo. Ele encontra-se com o fogo nas mãos e não sabe como dele se libertar. Quem cria as dificuldades é torturado por ela. A ciência foi feita para ajudar o homem nas suas diversas necessidades. Quantas ferramentas encontram-se nas mãos humanas para ajudá-los no seu labor e são usadas para ferir o seu irmão? As próprias armas de extermínio têm antes o poder de transformar a terra para o paraíso, e o homem, pela ignorância, o orgulho e egoísmo, destrói a sua própria casa por esquecer a moderação no comportamento, a abstinência nos seus atos e a sobriedade na própria alimentação. Isto diz-nos Miramês. E já que falam aqui na arma, eu tenho a certeza que Einstein, se soubesse que a teoria da relatividade que ele inventou desse origem para os americanos irem fazer a bomba atómica, ele de certeza que não tinha divulgado, atendendo ao espírito que ele era. A questão 239 que Kardec coloca aos espíritos é a seguinte: conhecem os espíritos o princípio das coisas? E eles respondem: conforme a elevação e a pureza que hajam atingido, os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Já Miramês nos disse isto na questão anterior. Aqui nesta, podemos tirar estes tópicozinhos relativamente a esta questão. Apesar de sermos imortais, não nos podemos esquecer da pergunta 115 do Livro dos Espíritos, que é: uns terão sido criados bons e outros maus? Se fôssemos criados bons uns e outros maus, Deus seria justo. Pronto. Portanto, Deus cria todos simples e ignorantes. Só podemos saber o que se passou antes de sermos criados, só pelo estudo e muito trabalho, e nunca pela vivência daqueles momentos, porque ainda não existíamos. Os espíritos superiores que procuram estudar compreendem e conhecem os factos do início da criação. Nós também quando lá chegarmos, havemos também de saber como é que somos criados. Porque a primeira vez que eu entrei nesta casa, depois de ouvir a palestra do irmão Fernando, fui-lhe fazer a pergunta: como é que é criado um espírito? Se somos, na altura, agora já somos 7 bilhões e tal de habitantes na Terra, mas na altura ainda devíamos estar à volta dos 4, 5.
para haver mais um, como é que é criado um novo espírito? E ele, não sabemos, foi a resposta dele. Só Deus, o Criador, tem o conhecimento pleno para se tornar difícil compreender e conceber o que seria o início das coisas. Porque, por mais que possamos tentar levar o nosso pensamento ao passado, para ali ser o começo, a razão mostra-nos que antes daquilo ter existido há algum tempo, portanto, alguma coisa já antes também existiu. Relativamente a esta pergunta, Miramês diz-nos o seguinte: os espíritos inferiores não podem conhecer o princípio das coisas, pois falta-lhes preparo para tal. Eles, como nos informa o livro dos Espíritos, não sabem mais que os homens e muitos deles menos que estes. Somente os espíritos perfeitos, que já se livraram da influência das paixões humanas, que já conheceram a verdade e encontram-se livres de todas as inferioridades, podem conhecer, na escala em que se encontram, os princípios das coisas. Mesmo assim, se lhes escapam muitas modalidades que somente Deus conhece. Não se pode, entretanto, dizer que são espíritos superiores. Nas suas mãos vibram todos os conhecimentos dos segredos do Senhor do Universo. As respostas do livro dos Espíritos encontram-se em síntese para que os homens trabalhem no mais necessário. A tendência do ser humano é querer saber o que não lhe convém espiritualmente. A ordem maior da espiritualidade superior é a de levar as criaturas, através de mensagens e mais mensagens, a conhecerem a si mesmas, identificarem suas deficiências e corrigi-las, trabalharem na caridade consigo, para que no amanhã se encontrem preparadas para outros conhecimentos. Mas a reforma íntima é a base, é o preparo, como que o vestibular da vida. Aqui o vestibular equivale ao nosso, em Portugal, ao nosso 12º ano, mais ou menos. Isto é brasileiro. É necessário, portanto, que aprendamos, primeiro, a amar os nossos semelhantes, a perdoá-los quando nos ofendem, a trabalhar mostrando a alegria pela perfeição do labor, buscar a fraternidade na sua feição mais pura, e a luz nos levará a quebrar as correntes que nos prendem aos troncos da ignorância. Associemo-nos aos preceitos de Jesus, entendendo-os e não nos esqueçamos do Mestre em todos os nossos trabalhos, que Ele, sendo o caminho, a verdade e a vida, nos entregará todos os instrumentos de libertação espiritual. E vamos passar à questão 240, que Kardec coloca da seguinte maneira aos espíritos. A duração, os espíritos a compreendem como nós? A resposta, não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Kardec faz aqui um pequeno esclarecimento. Os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos. A duração, para eles, deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós são tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade. Do mesmo modo que os relevos do Sol se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Ora, aqui o que é que podemos depreender? Que tudo o que se percebe depende de quem observa. Nós aqui na Terra reencarnados temos a nossa consciência limitada, existimos por um período de tempo, a nossa percepção dá-se através deste ponto de referência de uma vida, portanto, falamos em meias idades, a partir dos 50, 60 anos, mas 60 anos é muito tempo. É quase a totalidade de uma vida. Pouco tempo falta para chegarmos ao fim. Quando chegamos aí aos 60 anos, 65, apesar que, pronto, agora a longevidade é um bocadinho maior, mas antigamente o tempo de vida eram 50, 55. Nós, quando chegamos aí aos 65, vá a 70, que estamos a pensar, bem, estou a caminhar para dar por terminada a minha passagem pelo mundo Terra, salvo raras exceções.
principalmente no padrão médio de quem habita a Terra. Mas para os desencarnados o tempo aumenta e muito, porque ele vai à eternidade. Pois ele olha para trás e encontra-a no tempo, olha para a frente e sabe que a vida lhe concede eternamente todas as oportunidades. Aqui, relativamente a esta questão 240, Miramês diz-nos o seguinte: o tempo desaparece diante dos instrutores espirituais. Quem vive irradiando a felicidade deixa de perceber tempo e espaço. Exemplo, quando estamos cercados de companheiros cuja presença nos dá satisfação, as horas passam sem que nos percebamos. Isto é quando nós estamos reunidos com amigos e dizem: ei, já passou o tempo todo. Quando estamos de férias, passaram no instante. Quando nos está a saber bem, acaba. E quando não queremos... Para os espíritos, nos seus trabalhos benfeitores, cuja consciência se encontra na tranquilidade de Deus, o tempo desaparece e o espaço deixa de existir. No entanto, para a humanidade e espíritos ainda ligados às paixões humanas, esse tempo é uma realidade e o espaço tem a sua presença, impondo limitações. Tudo no mundo é, pois, relativo ao progresso das almas. A terra tem seus altos e baixos, tem suas protuberâncias, água e terra, plantas e animais e, ainda mais, a humanidade que se conta por bilhões de seres. No entanto, se nos elevarmos bem acima do planeta, tudo isso deixa de existir pelas alturas alcançadas. Assim são os espíritos de luz que já atingiram planos superiores. Para eles, o tempo não tem a maior importância e eles se sentirão livres na liberdade que Deus lhes confiou. Deve o encarnado começar esse trabalho, mesmo movendo-se na argamassa da carne, de se libertar do tempo-espaço, não exigindo que isso aconteça imediatamente, pois é função da maturidade e da limpeza da consciência. Não se deve esquecer que está preso num planeta cujas leis existem para que os seres aí estagiados tenham segurança e diretrizes a cumprir. Porém, o preparo para viver bem, fora da Terra, deve começar nela, passo a passo, dia a dia, que faça o que lhe tocar, construindo no seu próprio benefício. A natureza não dá saltos. O seu milagre são as oportunidades que nos oferece em todos os sentidos, a nos mostrar Deus e sua bondade. Os espíritos inferiores a compreendem e obedecem o tempo e espaço, como os homens, quando passam a viver no espaço o que viviam na Terra. Quando encontramos dificuldades para entender certas profecias no livro sagrado, é por esse motivo os profetas verdadeiros vivem além do tempo e não se encontram presos ao espaço humano. Falam da verdade na liberdade que ela lhes possa facultar. Analisemos o Apocalipse. Nele, o apóstolo João, o grande profeta de Patmos, mostra-se completamente desobediente ao tempo e fora do espaço que usava para essas valiosas profecias. Pela vossa atenção, muito obrigado.